Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma boa quinta-feira, um bom feriado para todo mundo que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com algumas informações, né? Hoje já começam as primeiras partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui no futebol sul-americano, então vamos ficar de olho aí, porque temos representantes são paulinos, né? Temos o James Rodrigues, que a gente vai começar falando sobre ele na seleção da Colômbia, temos o Arboleda na seleção equatoriana e ainda temos o Wellington, né? Na seleção brasileira aí, olímpica, né? Algumas informações trazem aí de que o James Rodrigues está muito feliz com essa convocação, com essa volta por cima, né? Porque ele, os últimos clubes, ele tinha passado pelo futebol do Catar, tinha passado pela Grécia, agora chegou ao São Paulo e ainda não se firmou, mas essa convocação é para dar uma moral aí para ele, também para a parte mental, né, galera? O James Rodrigues está buscando aí o seu melhor futebol, a sua melhor forma física, e ele se sentiu muito importante de voltar a ser o camisa 10, de voltar a ser o capitão de sua seleção e em busca aí de mais uma vaga em uma Copa do Mundo. Ele que já jogou, né, com a Colômbia, né? A gente lembra muito bem em 2014, onde ele simplesmente acabou com o torneio, e agora em 2026 terá outra competição e a seleção da Colômbia espera voltar, né, já que não esteve na última aí em 2022. Então vamos acompanhar a partida aí do James Rodrigues, vamos acompanhar o desempenho, tomara que ele jogue bem, faça gol, ganhe moral, porque dia 17 está chegando, né? Inclusive, falando sobre a final da Copa do Brasil, os ingressos já estão sendo comercializados, ingressos caros, né? Como a gente já imaginava, tanto no Maracanã, né, para o setor visitante lá, cerca de R$700, quem tiver meia aí paga 350, e no Morumbi ingressos cerca de R$200 a mais de R$1.000, a galera. Então um preço muito salgado aí para quem quiser acompanhar a final no estádio, seja no Maracanã ou seja aí no Morumbi. E falando sobre o Flamengo, né, o São Paulo segue muito interessado na contratação do atacante Bruno Henrique, ele que na minha visão é um dos principais atacantes do futebol brasileiro já há algumas temporadas, né? Foi rei da América, campeão de Libertadores, ganhou quase tudo com a equipe do Flamengo, né? Ficou faltando aí o Mundial, mas ele se destaca muito pela força física, pela velocidade, sobe muito bem também, ele é muito alto, né? Ele não é daqueles atacantes de beirada, baixinho, né? Ele é muito alto, então faz muitos gols de cabeça, um jogador extremamente importante para o Flamengo, né? Mas ficou cerca de um ano sem jogar, se recuperando de uma lesão, tem mais de 30 anos, tem um salário alto, então tudo isso contou. O Flamengo enviou uma proposta aí de renovação para ele fez uma contraproposta, né? Pediu algumas outras coisas aí, alguns clubes do Brasil estão de olho, como o próprio Tricolor, como o Grêmio e alguns outros times também, e além de alguns times, tem clube do futebol europeu, né? Como por exemplo o Olympiacos, onde joga o Rodinei, jogou recentemente o Marcelo e também o James Rodrigues, o Scarpa, né, tá por lá também. Então, vamos ficar atento nessa situação, porque o jogador hoje, ele já pode assinar um pré-contrato, então o Tricolor segue de olho aí uma possibilidade, já pensou um ataque para ano que vem aí, rapaziada. Lembrando que ele assinaria o pré-contrato agora para chegar em 2024, assim como foi no mesmo parâmetro aí da negociação do Eric, né? Então, um ataque aí com Caleri, Luciano, Lucas Moura, James Rodrigues e o Bruno Henrique seriam um dos principais ataques do futebol sul-americano. O Bruno Henrique joga muita bola e vamos ficar acompanhando de pertinho essa situação para trazer as informações aí para vocês, tá bom? Uma outra informação, mas agora de uma saída, né? O Wolverhampton volta a cargo aí para tentar contratar o Beraldo. Eles entendem que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e eles não querem perder aí para outros times que fazem concorrência. Não conseguiram tirar o Beraldo agora, nesta última janela, lembrando que a janela pro futebol inglês fechou e eles querem o Beraldo ao término do ano de 2023, né? Quando encerra a temporada aqui no Brasil e abre uma outra janela aí pro futebol europeu e também pro futebol brasileiro. Então a expectativa do Wolverhampton é de contratar o Beraldo assim que terminar a temporada aqui e abrir a janela. A expectativa também é de um alto valor, já que o São Paulo considera ele como uma das grandes promessas que o clube revelou aí nesses últimos anos. Então, na minha visão, o São Paulo tem que vender pelo menos chutando baixo assim por 80 milhões e obviamente manter aí uma porcentagem numa venda futura, porque a gente sabe que o clube compra por 80 e daqui a pouquinho aí vende por 100, 200, 300, independente aí da situação do jogador. Então vamos acompanhar de perto. O Wolverhampton volta aí para tentar contratar o Beraldo. Lembrando que o Wolverhampton gosta muito de jogador aí que fala português, né? Agora tem o Matheus Cunha, tinha o Matheus Nunes que acabou de sair pro Manchester City, o Diego Costa que agora tá no Botafogo, recentemente jogou por lá.
tem também o João Gomes e algumas outras peças aí que passam pela equipe do Wolves. Galera, o que vocês acham? Mais um brasileiro, mais um jogador do São Paulo jogando na melhor liga do mundo. Está muito próximo de acontecer aí o Beraldo na equipe do Wolverhampton. Deixa aí nos comentários sua opinião, beleza? Vamos falar sobre a preparação do tricolor, porque não tem folga, né? Agora, nesses próximos dias, agora o treinamento vai a pleno vapor. Alguns dias assim, né, um pouco mais tranquilo, outros dias mais intenso. E os treinos estão sendo separados, né, galera? Primeiramente, alguns jogadores retornando de lesão, como Caio Paulista, David, Ferrarese, Galopo, né? Todos esses têm uma expectativa muito alta de voltarem logo, né, breve, mais tardar no final desse mês, no comecinho do mês que vem aí. Tem o Igor Vinícius, que ainda segue como a maior preocupação desse departamento médico. O departamento do São Paulo é uma coisa incrível, né? Nunca zera, nunca tá livre, né? Sempre tem 1, 2, 3 ou até mais jogadores por lá. Então essa paralisação aí da data FIFA tá sendo importante para adquirir um pouco mais aí de confiança, um pouco mais de ritmo para esses jogadores e ainda mais dar uma confiança para outras peças, né? Lembrando que o Marcos Paulo vai passar por uma cirurgia nesses próximos dias e ainda está sendo discutido se ele vai se recuperar aqui no São Paulo ou se ele volta para a equipe do Atlético de Madrid. Se ele voltar, obviamente não veste mais a camisa tricolor, até porque está emprestado até o final da temporada. Se ele for se recuperar aqui, o empréstimo dele vai ter que ser estendido até pelo menos mais 6 meses, porque é uma lesão um pouco mais difícil de ser tratada, né? Uma lesão parecida aí com a do Ferrarese, mais ou menos, do Galopo, que ficam cerca de 7 a 8 meses parado, depois ainda tem aquele período de recuperar ritmo e tudo mais. Então, é de muita cautela essa cirurgia aí que vai fazer o Marcos Paulo, né? Uma situação até triste, chegou cercado de expectativas, era um jogador vindo do Atlético de Madrid, que fez uma excelente passagem aqui no Brasil com a camisa do Fluminense, mas o São Paulo não conseguiu mostrar esse talento, né? Com o Rogério Ceni teve muitos problemas, quando o Dorival chegou parecia que ia engrenar, fez um bom jogo, vocês lembram? Na Copa do Brasil, fora de casa contra a equipe do Sport, né? Fez gol, deu assistência de letra, mas acabou que não deslanchou e também com o Dorival não teve os minutos que a torcida esperava, né? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Outra situação que aconteceu aí foi com o Gabriel Neves, né? O Gabriel Neves que recentemente teve 2 fraturas aí em sua costela no clássico contra o Palmeiras, desde que ficou fora das outras partidas, ainda não conseguiu recuperar o seu melhor futebol. O Alisson acabou assumindo a titularidade e aí, nesse período de folga, o cara pintou o cabelo de rosa e foi ameaçado por torcedores são paulinos, realmente uma besteira tremenda, né? O cara pinta o cabelo aí da cor que ele quiser, ele mesmo se pronunciou aí em seu Instagram, ele falou que ele tem que ser cobrado dentro de campo e eu concordo, se ele jogar bem ou se ele jogar mal, o cabelo, o corte, a cor não vai fazer diferença alguma, né? Então isso aí começou a repercutir também nas redes sociais. Eu acho que ele tá 100% correto, ele tem que ser cobrado dentro de campo. Ele é um jogador de São Paulo Futebol Clube e a gente como torcedor tem o direito de falar se ele tá jogando bem, se ele não tá jogando bem, e ele não voltou da lesão 100%, isso aí é inegável. Mas se ele pinta o cabelo, se ele corta o cabelo, isso aí é um problema dele fora de campo. Inclusive ele já voltou aos treinamentos e tem-se essa dúvida, né? Quem será que joga na final? Será que joga ele mesmo? Ele volta, né? A posição de titular que ele tinha antes de se lesionar, era uma posição importante, inclusive muito querido pela torcida. Ou será que joga o Alisson, né? Que vem crescendo de rendimento, isso aí é inegável, né? Quando a gente criticou aqui, o Alisson realmente não estava jogando nada, mas ele vem crescendo bastante de rendimento, vem sendo um jogador importante nesta nova posição e a gente tem que dar também os créditos ao Dorival, que acabou encontrando aí esse achado no meio da temporada, né? O Alisson sendo este segundo volante, jogando ao lado do Pablo Maia. Então, afinal, também tem muitas dúvidas na escalação. Será que o Rames vai ser o titular? Será que o trio de ataque vai ter Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri? Lembrando que o primeiro jogo é fora de casa. Será que o Dorival vai ser mais cauteloso? Será que ele recua um pouco o time? Coloca jogadores mais de marcação, né? Coloca o Alisson, o Pablo Maia, o Nestor, o Gabriel Neves. Então, a gente vive essa dúvida, mas ainda falta muito tempo, né? Restam 10 dias para o primeiro jogo, e antes disso a gente ainda tem uma agenda aí contra a equipe do Internacional, dia 13, lá no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Então são esses os próximos compromissos do São Paulo. Depois ainda temos a partida atrasada contra o Coritiba e no dia 24 a grande decisão que estamos aguardando por ela, né? O jogo lá no Morumbi, a finalíssima da Copa do Brasil, em busca de um título inédito, em busca de um título histórico por todo o contexto, por a gente eliminar o Palmeiras, eliminar o Corinthians e estar numa final contra o Flamengo, pelo
pelo Dorival estar contra o Flamengo, pela primeira vez na história o São Paulo disputar uma Copa do Brasil em seus domínios, né? Lembrando que em 2000, quando a gente chegou, a única vez que a gente tinha chegado, a gente jogou contra a equipe do Cruzeiro, mas desta vez teremos a oportunidade de decidir em casa. Então, é uma Copa do Brasil histórica, pelo recorde de público que o São Paulo está colocando aí, todo o jogo mais de 50 mil pessoas, pela premiação que é mais de 70 milhões, é a maior premiação, então muita coisa envolve esse título, beleza? Então, ó, pra você que é novo no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixa o like no vídeo e todo mundo que tá acompanhando aí, deixa os comentários sobre os assuntos que eu falei, fechou? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!